Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Vamos comentar sobre o versículo, ou sobre o capítulo todo, mas não vamos ler ele todo, né? A gente vai falando aí aos poucos. Do 1 ao 4, Daniel 6, 1 ao 4, depois você vai para o versículo 10. Ela fala assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino e 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Fala assim: espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Vai guardando isso aí, guarda aí. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens, até o 12 aí, foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinastes um interdito, que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus, ou qualquer homem que não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Vai para o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha o rei falando para Daniel, guarda isso aí. Foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono, estava com insônia. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha podido livrar-se dos leões? Aguardando aí, versículo 22. E o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A partir do versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder
dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Amém e amém. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus, Pai, diante da Tua palavra nós estamos. E pedimos nesta hora que Tu tragas sobre nós esse Espírito excelente. Esse Espírito que, ó Deus, esteve com Daniel ali. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que realmente habite em nós o Teu Santo Espírito, esse Espírito que ensina, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito que ministra ao nosso coração, que é fogo em nossas vidas, que arde em chamas no nosso peito. Nós, ó Deus, entregamos e confiamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Queridos, provavelmente quase todos ou a grande parte conhece a história de Daniel na cova dos leões. As criancinhas são ensinadas, a gente ensina lá, né, na escola, lá na salinha deles, já ensina sobre a história de Daniel sendo livrado ali na cova dos leões. Mas pastor, eu já conheço a história, o que isso acrescenta na minha vida? O que eu posso tirar, né, sobre essa história de Daniel? Nós vamos discorrer um pouquinho aí sobre ela. Primeira coisa, que quando nós possuímos esse Espírito excelente, guarda isso. Quando nós possuímos um Espírito excelente, nós seremos perseguidos. Daniel foi perseguido. Daniel, então, a prefiguração, ele se destaca. 120 províncias, 120 cidades ali, né, no reinado de Dario, e ali estava 120 governadores, 120 governadores, cada um governava uma cidade. E sobre essas 120 cidades existia 3 presidentes. Provavelmente cada um governava 40 províncias, 40 cidades. Daniel era um deles, dos 3 presidentes. Diz o texto que nós lemos, que o rei pensava em constituir Daniel sobre todas a província, sobre todo o seu reino, por causa do destaque que ele então tinha sobre os outros 2. O que isso causa, Gleibe? Nos outros 2 causa ciúmes, porque se um está ganhando destaque sobre nós, habita sobre ele um espírito excelente, se ele tem uma capacidade, uma inteligência, tudo que ele bota a mão prospera, tudo que ele faz, Deus abençoa, tudo que esse homem, né, libera, as coisas acontecem, tudo que ele pede, Deus cumpre. Então, os outros 2 ficam enciumados, se levantam contra Daniel, e a gente vai ver isso. Por quê? Porque quando nós que temos esse espírito excelente sobre as nossas vidas, nós começamos então a ser usados por Deus em criatividade, em palavra de sabedoria, de conhecimento, em revelação. Quando Deus ele libera algo sobre nós, quando oramos por pessoas, quando então começamos a agir naquilo que Deus nos chamou para fazer, nós vamos incomodar algumas pessoas. Alguns vão ficar incomodados. Mas, pastor, eu tenho que lutar contra pessoas? Não, nós já discernimos isso. E o apóstolo Paulo já falou isso para a gente há muito tempo atrás. Que a nossa luta não é mais contra carne e sangue. Nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos no campo espiritual. A nossa luta é travada no campo espiritual. Nós não consideramos o nosso próximo como nosso inimigo. Mesmo que talvez ele empreste a boca ou ele faça algo para nos prejudicar, nós entendemos que vencemos em oração, em batalha no campo espiritual. Daniel tinha discernido isso. Ele, quando fica sabendo da notícia, qual a primeira atitude de Daniel? Ele vai para o quarto dele orar. A primeira atitude dele, quando ele fica sabendo do decreto que fizeram para atingir ele, diretamente a ele então não vai procurar o rei. Ele não vai aos homens, Gravel. Ele vai para Deus. Ele vai para o Senhor, como ele já costumeiramente fazia 3 vezes ao dia.
ele se colocava na sua janela, na janela do seu quarto, em direção a Jerusalém, e ele ali pranteava, ele ali chorava, ele ali orava, ele ali apresentava as suas causas diante de Deus. Mas pastor, o cara é um presidente, entre três, né? Ele é um presidente, provavelmente 40 cidades sobre o domínio dele, e ele encontrava tempo para orar 3 vezes ao dia. E a gente dá desculpa. A gente, para encontrar tempo para orar 1 vez ao dia, a gente já dá desculpa. Você acha que Daniel não tinha gente batendo na porta dele? Sabe, o que a gente vai fazer lá? Está faltando isso aqui, ali nós precisamos disso. Lá na cidade tal, o governador está precisando disso, aquela província está assim, a situação está assim, a crise apertou lá na fronteira, tem inimigo querendo avançar sobre nós. Tinha notícia de todo lado. Mas ele encontrava tempo para orar 3 vezes ao dia. Guarda isso, segura aí, guarda isso aí. Então, queridos, quando eu e você possuímos esse espírito excelente, pessoas também vão nos querer tirar dessa posição, vão querer que eu e você caiamos dessa posição. Vão nos tirar, vão tentar nos tirar daquela posição. Só que eu e você discernimos a batalha no campo espiritual. E o que é discernir a batalha no campo espiritual? Eu saber quem é o meu inimigo, eu saber com quem eu estou lutando, eu discernir e entender que eu preciso usar as armas espirituais. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar, né, ali da armadura do soldado romano, ele cita em Efésios 6, quando ele vai falar de toda aquela armadura, do capacete, da espada, ele vai falar da couraça, do cinturão, das botas, ele vai falar do escudo. Ele não está falando, ele está usando o soldado como figura de linguagem, mas ele está falando da nossa vida espiritual. Nós temos que estar preparados espiritualmente. Queridos, nós estamos em batalha. O mundo aí fora não consegue discernir, mas nós precisamos discernir no campo do Espírito. Nós estamos numa batalha constante, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele na terra. Ele só veio para fazer isso. E as pessoas estão aí, mas eu estou aqui, né, e nunca me aconteceu nada de mal. Queridos, só nos acontece algo se Deus permitir. Deus está com a mão dele sobre nós. Mesmo quando nós estamos distantes, Deus livra a gente toda hora. Deus livra de pessoas, de situações adversas todos os dias. É a mão do Senhor sobre as nossas vidas, nos guardando. Então nós precisamos entender a nossa atitude. E a primeira atitude que eu destaquei é a atitude de orar. Quando nós ficamos sabendo de uma notícia que se levanta contra nós, muitos se apavoram, muitos entram em desespero, muitos se atemorizam, muitos se trancam no quarto não para orar, mas para poder chorar. Nós vamos para o quarto, fechamos a porta e vamos apresentar diante de Deus. Situações, notícias tristes vêm todos os dias. Nós recebemos, né, uma gama de informações terríveis todos os dias. Nós, né, precisamos entender isso. Outros começam a murmurar, a reclamar. Quando recebem uma notícia triste, eles começam então a murmurar. A murmuração, ela retarda a bênção de Deus. Não foi assim que aconteceu com o povo no deserto? Quantos anos o povo andou no deserto? 40 anos, murmurando. 40 anos reclamando. Eles estavam a poucos dias de entrar na terra prometida. Moisés tinha acabado de guiar aquele povo, o povo tinha atravessado ali o Mar Vermelho, ali a pé enxuto, Deus tinha operado milagres, Miriam tinha dançado na presença de Deus, festejando, e logo na frente, eles estavam ali à porta daquela terra maravilhosa que Deus tinha prometido, e Moisés então
seguindo uma direção de Deus, fala assim: eu vou escolher 12 pessoas entre vocês, e vou mandar a espiar a terra. E esses 12 foram espiar a terra. Os 12 chegam com uma certeza eles tinham: realmente a terra é terra boa, realmente a terra mana leite e mel. Quando Cabral chegou no Brasil, ele escreveu uma carta para Portugal. Quando ele olha essa terra no Brasil, rapaz, que terra maravilhosa, que terra boa. O homem escreve, há 500 anos atrás, já sabia que o Brasil era terra boa. Ele já sabia, ele escreve ali, para mandar de volta a Portugal uma carta ali falando de terra magnífica, que ele encontrou, desse lugar maravilhoso que ele encontrou. Mas nem nós mesmos às vezes acreditamos que o Brasil é um país maravilhoso. Nem nós acreditamos. Outros de fora vêm, Netinho, as pessoas vêm e acham o Brasil maravilhoso, mas nem nós acreditamos às vezes. Nem nós. Mas sabemos, é verdade, o nível de violência que chegamos. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma das cidades mais lindas do mundo. O Rio de Janeiro é uma das mais lindas do mundo. Mas o nível de violência, realmente tem espantado as pessoas. Então, nós precisamos discernir. E os 12 ficaram ali espiando a terra, e eles voltam com essa notícia. Só que entre eles, tem 10 que, além de ver que a terra era boa, que a terra manava leite e mel, 10 falam assim: mas lá tem gigantes, lá tem fortificações, lá, se nós avançarmos contra aquele povo, nós vamos perder, porque eles vão acabar com a gente igual gafanhoto, porque nós não podemos contra eles são gigantes. Josué e Calebe não. Josué e Calebe rasgam as suas vestes diante de Deus e fala assim: vamos subir, gente, vamos possuir aquela terra, essa terra é nossa, foi Deus que nos deu, é nossa herança. Eles rasgam as suas vestes. Gigante vai ser pão, nós vamos comer esse gigante igual pão. Mas o povo tinha que acreditar em 10 pessoas, porque era 2 contra 10. Então, eles perderam. E a gente sabe que aquele povo murmurando, Moisés ali orava a Deus, Deus respondia. Deus então mandava a água da rocha, Deus mandava o pão vivo, Ele mandou Jesus, o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, mas ali Deus dava o maná todos os dias, Deus mandava o maná ali todos os dias, e o povo murmurava. O povo pedia carne, Deus mandava carne. O povo pedia ali proteção, Deus mandava a nuvem para guardar eles de dia. O povo pedia ali proteção contra o frio, Deus mandava ali colunas de fogo durante a noite. É Deus cuidando em todo o tempo. Mas o povo está retardando a bênção de Deus, prolongando a bênção de Deus. Qual a minha atitude então, se eu possuo um espírito excelente? Primeira, orar. Primeira atitude quando você receber uma notícia adversa, uma notícia triste, uma notícia é aí que o inimigo se levantou, que agora não tem jeito mais. Tem muita gente que fala assim: agora lascou tudo. Lascou tudo, agora acabou. Mas a primeira atitude é uma atitude de orar e apresentar a Deus. Segundo, o teu Deus, no versículo, olha bem que essa palavra não é de Daniel, essa palavra é de um rei que não servia ao Deus de Daniel. Há um rei que vira para Daniel e fala assim: o teu Deus, a quem tu serves, que ele te livre. O rei gostava muito de Daniel, ele era íntimo de Daniel, ele gostava, e quando ele tinha tomado aquela decisão, ele selou com o seu anel ali, aquele decreto, tinha que se cumprir, a palavra não podia voltar atrás, era lei, estava na lei, tinha que se cumprir. E quando ele tem que lançar Daniel na cova dos leões, eu creio que ele faz isso com o coração muito apertado. Ele: poxa vida, Daniel é meu amigo, é o melhor presidente que eu tenho das províncias, eu queria colocar ele sobre todas as províncias, e eu vou ter que lançar ele.
Mas ele vira para Daniel e libera uma palavra: o teu Deus, esse teu Deus, que você ora todos os dias, quem sabe, ele pode te livrar da cova dos leões. E a gente vai perceber que é o seguinte: quando olhamos para várias histórias, vários episódios do Antigo Testamento, do Novo também, a Bíblia ela é muito didática em nos ensinar isso. Nós vamos aprender o seguinte: Deus, ele é um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, que ele não nos livra da cova dos leões, ele nos livra na cova dos leões. Ué, tem diferença? Tem. Porque livrar da cova é deixar de nos ensinar que nós então precisamos depender dele. Imagine Daniel ali durante aquela noite. O rei perdeu o sono lá em cima no palácio. Estava lá em cima, o rei não dormiu, o sono fugiu dele, diz a palavra. Daniel também não dormiu. Você imagina, tinha leões famintos ali, doido para devorar ele. Mas eu creio que Deus colocou ali anjos ali, Deus, creio não, a palavra fala, que Deus colocou os anjos ali, e fechou a boca dos leões. Então os leões não conseguiam ver Daniel, eles não conseguiam perceber Daniel. E então, o Deus de Daniel, ele é glorificado. O Deus que ele servia, o Deus a quem ele honra, ele é glorificado. A partir daquele momento ali, se edita um novo decreto. O novo decreto é: o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro. O Deus de Daniel, o reino dele nunca se acabará. É de geração após geração. E tem vários textos da Bíblia que fala sobre isso. Davi era um que reconhecia isso, que o reino do Senhor é reino eterno. É um reino que não acaba jamais. O pastor falou, a figura de Davi, ele vai apontar para Jesus na palavra de Deus. Não só ali na descendência de Davi vai vir Jesus, mas também a prefiguração da pessoa de Davi, ela é a prefiguração da pessoa de Jesus, apontando para Jesus. E os outros textos, pastor, os outros textos falam o seguinte: Daniel foi livre na cova dos leões. Jesus foi sustentado por Deus no deserto. Deus estava com ele no deserto. Lembra que o diabo também foi para o deserto. Mas quando Jesus tinha acabado de receber o Espírito excelente, ele foi batizado, veio sobre ele o Espírito em forma corpórea, em forma de uma pomba, veio sobre ele, pousou sobre ele. E ele então, diz a palavra de Deus, que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, conduzido pelo Espírito. Não foi o inimigo que levou Jesus para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito, para ser tentado. Deus não o livra do deserto, mas o livra no deserto. Olha a diferença, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Daniel, numa outra situação da fornalha ardente, eles não foram livres da fornalha, mas eles foram livres na fornalha, dentro da fornalha. Foi outra situação extraordinária. Jacó, ele foi que teve que passar pelos desertos. Ele passou pelo Val de Jaboque. Ele ali precisou travar uma batalha, lutar com um anjo. Ele teve que passar por aquilo ali. Ele precisava, depois de 20 anos, brigado com seu irmão, 20 anos correndo. E tem gente que fala: o tempo resolve tudo. Resolve nada, queridos. O que resolve é um enfrentamento da situação. Vai na pessoa e pede perdão a ela. Nós temos que ter coragem, porque forte não é aquele que acha que ele pode enfrentar qualquer um. Forte é aquele que tem coragem de pedir perdão, de se humilhar. É aquele que vai e fala, ali, coloca-se diante do seu irmão e se humilha diante dele. E Jacó fez isso. O irmão estava vindo,
com um exército contra ele. Esaú estava vindo, ele falou, agora eu estou lascado, agora lascou tudo. Mas, na hora que ele passa o val de Jaboque, Deus manda um anjo, e ali então ele trava uma batalha. Eu não te deixarei ir, enquanto não me abençoares. E ali ficou a noite inteira naquela batalha, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. Ali o Peniel de Deus, o lugar da gente se humilhar, o lugar onde ali nós temos os confrontos da vida. Queridos, não tem jeito de correr de confronto. Tem hora que a gente tem que encarar ele. Nós vamos precisar encarar ele. Encarar os confrontos da vida. Provavelmente os meninos estão aí, se essa semana não tem, de repente semana que vem tem, vocês vão encarar algumas provas lá no colégio. Vão fazer algumas provas lá. E talvez a oração, Senhor, me livra do professor de matemática, do professor de português. Senhor, envia o teu anjo. Senhor, aquele homem está me perseguindo. O chapelão que gosta de falar, eles estão me perseguindo. Né? Ele gosta de brincar que eles estão perseguindo. Todo mundo perseguindo. Mas, querido, você vai ter que estudar, não vai ter jeito. Vai ter que pegar a apostila, vai ter que pegar o livro e vai ter que, às vezes, entrar para a noite adentro, estudando, para aprender. Por quê? Porque Deus, Ele pode fazer de mim uma pessoa sábia, sem eu ter estudado matemática? Pode, Deus é Deus poderoso. Quantos de nossos pais, nossos avós, foram na escola até o primeiro ano, até a primeira série, segunda série só, e sabia fazer conta 10 vezes melhor do que a gente, sabia um monte de coisa. Mas, hoje nós entendemos, nós vamos ter que encarar isso aí. Esse gigante vai cair, e nós precisamos encarar isso aí, não tem jeito. A gente costumava falar, quando eu fiz vestibular na UFV em Viçosa, tinha um sonho de ser veterinário, quando era novo, fui prestar vestibular para veterinário. Era 40 por vaga, 40 por vaga, e a gente brincava, falava, tem que matar 40 japoneses. Por quê? Porque só os japoneses que passavam na prova, só eles. Você olhava no curso de agronomia, no curso de engenharia, no curso de veterinária, só dava japonês. Por que eles passavam? Porque eles estudavam mais do que a gente. É isso. Não tinha segredo. Eles estudavam mais, então eles se dedicavam mais, eles passavam. Então eu vou ter que matar 40 japoneses, se eu quiser passar na prova. O que deu? Não matei ninguém, então não passei. E fui para outro lado. Acabei desviando daquilo ali que eu sonhava. Mas Deus, Ele nos livra nessas situações. Outra coisa, Deus está conosco. Mateus 28, 20, no finalzinho, a parte B, vai falar assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos com Ele, queridos. Passe o que passar, enfrente o que tiver que enfrentar, a situação, é vento de cá, é tempestade lá, é notícia. Nós estamos com o Senhor, Ele está no barco. Ele está com a gente, então Ele não nos abandona. O meu Deus, aí Daniel falou assim no versículo 22 que nós lemos, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O meu Deus, aí já era o Deus dele. Antes o rei tinha falado, o seu Deus, esse Deus a quem você serve, quem sabe Ele pode te livrar. Quem sabe Ele pode fechar a boca dos leões. Antes era o rei falando. Aqui o rei chega e chama Daniel. Daniel responde, estou aqui, meu rei. Eis-me aqui. O rei então manda tirá-lo dali. Tirou ele dali, lançou os mentirosos ali, Antes deles chegar no fundo da cova, os leões já tinham devorado eles. A história é essa, nós nem lemos isso aqui, tem criança aqui, a gente não pode apavorar as crianças, Então, a gente não lê essas partes ruins, a gente não lê, mas a história é essa. Os mentirosos, eles foram condenados, A gente sabe disso. Mas, Daniel, no versículo 22, dá assim essa resposta. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele está conosco, dizia Davi. Davi, no Salmo 23, vai falar que Deus está
conosco. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Davi tinha essa concepção. O Salmo 91 também, né, vai estar escrito também, né, que eu e você estamos guardados sobre a sombra do Altíssimo. Nós estamos protegidos sobre a sombra do Altíssimo. Ah, mas eu não estou vendo ele, Tainá. Tainá, ele está lá dos céus, né, nos cobrindo. Ele está sobre nós assim, a sombra dele está sobre nós. Nada chega até nós. O inimigo não pode tocar nas nossas vidas. A sombra, né, está sobre nós, do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nós, né, descansamos. Então, Ele está comigo, Ele está com você todos os dias. Né? Davi discerniu isso no campo do Espírito. Davi enfrentou gigantes quando era muito novo, mas Davi, nós vimos domingo, que Saul ficou enciumado com ele. Por quê? Porque Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Você imagine isso, era batalha mesmo, aí era diferente de hoje, né? Não é essa batalha no campo espiritual, ali era batalha física. Davi ia para a guerra mesmo, é guerreiro mesmo. E é engraçado quando a gente vê alguns filmes de época, filmes medievais, esses filmes de guerra, a gente percebe o seguinte, a gente vê, né, que ali o general, o comandante do exército, ele anda na frente do exército, ele não tem medo não, ele fica na frente do exército ali. Ele está ali, né, dando ordem ao seu povo para guerrear e ele vai junto. O rei fica às vezes, né, mas o general, ele está lá na frente da batalha. O dia que Davi ficou como rei lá no palácio, a gente sabe o que deu a história. O que deu. Mas enquanto ele guerreava, ele não perdeu uma batalha. Enquanto ele estava ali, tudo que ele enfrentava, ele vencia. O dia que ele fica ocioso no palácio, o dia que ele fica ali e não vai para a batalha, ele vai cair em pecado. Também, né, nós precisamos entender que quando eu e você oramos, quando nós temos, né, e discernimos no campo espiritual, né, que Ele nos livra, que o Senhor está conosco, também o nome do Senhor é glorificado. O Deus de Daniel, isso aí é palavra do rei, o Deus de Daniel é Deus vivo. Isso aí quem falou foi Dario, o Deus de Daniel é Deus. Será que as pessoas estão olhando para a gente e falando assim, o Deus do pastor Vitor é um Deus vivo, o Deus do Edson é um Deus vivo, o Deus do Gravel é um Deus vivo. Um Deus, quando as pessoas olham para nós, será que elas têm essa percepção? Que o nosso Deus é um Deus vivo? Porque ali aconteceu algo extraordinário. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias. Mas nós já estamos dando o primeiro passo, né, Gravel? Nós já estamos orando. Daniel não orava 3 vezes ao dia? Esse é o primeiro passo. Os meninos, domingo, né, nós tivemos um encontro do louvor, os pastores, mais a turma do louvor. Depois do louvor, eles viraram e falaram, não, vamos lá no hospital orar. E eles foram lá para o hospital orar. Nós não mandamos eles para lá, para o hospital orar. Eles é que quiseram ir para lá orar. Subiram lá, foram aonde? No 4º andar, né? Lá no 4º andar. Liberaram para eles ir lá no 4º andar. Agora eles querem até autorização pastoral, né? Já estão pedindo até uma autorização para poder, já estão ficando conhecidos lá. Hoje eu orei por uma pessoa ali na Barão do Monte Alto. Eu passei, estava correndo, tinha estacionado o carro em frente ao Colégio São Paulo, e falei, eu preciso no Empório Lido, né? E preciso ir lá na praça resolver um negócio. E eu tenho que voltar correndo, pegar meu menino no colégio. Aí eu desci rápido. Na hora que eu passei ali, no Alice Goulart, em frente ali, o Alice Goulart, na Drogazil ali, tinha uma pessoa na cadeira de roda. Uma pessoa na cadeira de roda, e uma outra pessoa que estava com ela, parecia a mãe dela, parecia alguém que cuidava dela, mas essa pessoa na cadeira de roda estava chorando muito. Chorando muito. E eu passei naquela correria, eu fiquei olhando, fiquei incomodado com aquilo, mas não parei.
Poxa vida, que covardia minha. Por causa de uma pressa para resolver o meu problema, eu não parei. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, que Ele me deu mais uma oportunidade. Eu resolvi minhas coisas e voltei. Eu tinha ganhado uns 10 minutos naquela correria. Eu voltei, ela estava no mesmo lugar. Aí eu parei. Me apresentei. A pessoa que estava com ela é vizinha, ajuda a mãe estava na fila dentro da farmácia para comprar um medicamento. Como a mãe estava demorando, né, ali o atendimento estava demorando para ela. Ela estava triste porque ela fica nervosa, ansiosa, né, quando demora alguma coisa. Chama Neide. E eu fui conversando ali e falei, Neide, eu posso orar por você? E orei por ela. Fiquei sabendo que ela já andou, hoje ela não anda mais, pessoa nova, estava na cadeira de roda. A pessoa que estava com ela não soube, né, me precisar exatamente como que foi, quando que aconteceu, mas sabia que ela já tinha andado, né, e hoje não andava mais. Né, provavelmente 30 e poucos, 40 anos devia ter a Neide, né, mas, né, eu orei por ela. É verdade que, né, eu gostaria que ela tivesse levantado da cadeira de roda. Esse era o meu desejo. Mas ainda não aconteceu. Mas Deus tem nos incomodado, né, a não, né, furtar, né, as pessoas de terem uma oportunidade de conhecer o nosso Deus. E eu então liberei sobre ela o cuidado. Falei, Deus está cuidando de você, Neide. Deus está com a mão saradora dele sobre a sua vida. Ah, pastor, mas e se ela andar amanhã ou depois? É isso que nós cremos. Não é o meu nome que precisa ser exaltado. O nome que precisa ser exaltado é o nome de Deus. Talvez amanhã outra pessoa ora por ela e ela anda. Glória a Deus por isso. Não é o pastor Vitor, não é essa pessoa, é Deus que faz o milagre. É Ele que opera o milagre. Então o nosso papel é estarmos então liberando a cura sobre a vida das pessoas. Vai, né, e ministra a cura sobre a vida das pessoas. E Deus, Ele vai fazer. O Deus de Daniel, queridos, é o Deus que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Salmo 145, 13, fala que o reino do Senhor é reino eterno. É reino eterno. Tem outro texto, e até uma música, né, que a gente cantava muito, né, no próprio capítulo de Daniel, capítulo 4, verso 3, fala que o seu reino é reino sempre eterno. Tem até uma música, né, que a gente cantava que o reino dele é reino sempre eterno. Então, é para sempre. Lucas 1,33 vai falar que ele reinará para sempre. O seu reinado não terá fim. O reino de Deus nunca tem fim. Davi Fernandes, que a gente trouxe aqui o ano passado, né, o Davi Fernandes tem uma música dele baseado nesses textos. Que o reino do Senhor nunca terá fim. Davi Fernandes canta assim, né? Venha teu reino sobre nós. Para quê? Para que vem o reino sobre nós? Para mudar o mundo. Venha o teu reino sobre nós. Para quê? Para sarar a criação. Venha o teu reino sobre nós. Para virar a chave. Venha o teu reino sobre nós. Para ativar o destino dessa geração. Então Deus está nos chamando para isso aqui, para mudar o mundo, para poder, né, sarar a criação, para virar a chave, para ativar o destino desta geração. E a glória dele vai encher toda a terra. Jesus, quando vem, ele estabelece o reino de Deus, então é inaugurado com Jesus, e esse reino, ele precisa, né, todos os dias ser manifesto através de nós, de mim e de você. Como que nós liberamos esse reino? Nós precisamos desse Espírito excelente sobre as nossas vidas. Esse Espírito que estava sobre Daniel,
né, que foi liberado sobre a minha vida. Jesus, ele recebe ali o Espírito Santo. Depois os apóstolos ali no Pentecostes, 120, foram cheios do Espírito Santo. Mas mais na frente a gente vai ver um monte de gente sendo cheio do Espírito Santo, né? E toda a carne se cumprindo a palavra de Deus, toda a carne, né? Ela então recebe. E Deus, ele vem sobre todos aqueles que clamam, todos aqueles que esperam, todos aqueles que guardam ele. A Bíblia fala em Isaías 6:3 que toda a terra está cheia da sua glória. Pastor, mas no meio do deserto, naquele lugar muito árido, naquele lugar que não... Queridos, a presença do Senhor está em todo lugar. Em todo lugar. Deus, ele é um Deus que jamais nos abandona. Ele está conosco em toda situação. Então, né, vamos ativar essas coisas na nossa vida. Vamos virar essas chaves, né, para transformar o mundo. Entenda que transformar o mundo, nós precisamos transformar algumas pessoas. Jesus transformou o mundo transformando 12 pessoas. Aí ele mudou o mundo. Ele só precisou de 12 para mudar o mundo. Ele precisou de 12. Ensinou esses 12 a fazer aquilo que Deus liberou sobre a vida deles. E os 12 fizeram com outras pessoas. E foi multiplicando, chegou até nós aqui. Você imagina, né? Vazou séculos e mais séculos e vai durar para sempre. O reino dele é reino eterno. Nunca vai ter fim. Nunca terá fim. O povo judeu não entendeu que eles pensavam que Jesus ia vir e assentar no trono de Davi. Eles entenderam que Jesus ia vir e assumir a cadeira. Mas Jesus está ensinando aquele povo que o reino dele não era esse reino da terra. É o reino que viria dos céus, né, e seria estabelecido nessa terra. Tem um outro texto que fala que o verdadeiro pão do céu não foi Moisés que deu, mas Deus que enviou o seu filho, né, para morrer por nós. Esse foi o verdadeiro pão que desceu dos céus. Jesus, ele é o pão da vida.